Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer muito vocês, cada um de vocês, do fundo do meu coração, porque hoje eu amanheci com 500 inscritos no meu canal. E para muita gente pode parecer um marco pequeno, mas eu sou muito dessa mentalidade de que a gente tem que comemorar as nossas pequenas conquistas diárias. Eu até falei isso em um outro vídeo meu. E a verdade é que ter um canal no YouTube já era um sonho, já era uma realização, já era um objetivo muito antigo e que finalmente tirei do papel e acabei começando esse canal no YouTube em maio desse ano de 2025 e eu estou muito feliz com todos esses inscritos, eu agradeço todos vocês e eu queria ser breve nesse agradecimento, mas eu falo do fundo do meu coração mesmo, muito obrigado por todo o comentário que eu recebo aqui, por toda a curtida, por cada visualização, por cada toque, por cada crítica, por tudo mesmo. Eu agradeço do fundo do coração e são essas pequenas coisas, esses pequenos retornos que me fazem querer continuar. Eu estou muito feliz e muito grata mesmo por todo mundo que está acompanhando, me acompanhando nessa nova jornada aqui na Irlanda. E para comemorar esses 500 inscritos aqui no meu canal, eu separei os comentários que vocês deixam aqui com as principais dúvidas sobre a vida aqui na Irlanda. Então, nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre trabalho, sobre moradia, sobre custo de vida, sobre imigração, sobre visto. Então, já pega um cafezinho ou um chazinho para ficar mais no estilo irlandês, para a gente conversar um pouquinho sobre todos esses tópicos. Então já vamos começar pelo primeiro ponto, que é sobre trabalho aqui na Irlanda. Uma das principais dúvidas que todo mundo tem é sobre trabalho aqui na Irlanda, se é fácil de conseguir um emprego, se precisa ter um inglês fluente, quanto que ganha, como que é o pagamento, qual que é a jornada de trabalho. Então eu vou falar para vocês, vou contar um pouco da minha experiência e aí depois a gente vai falando mais sobre o geral. Eu consegui um emprego aqui, atualmente eu não estou trabalhando, tá bom? Só para deixar claro para vocês, a gente se mudou de cidade na semana passada e até agora eu não me candidatei mesmo, não busquei nenhuma vaga de emprego por aqui. Mas eu cheguei na Irlanda no final de abril e eu vim porque o meu marido tem a cidadania italiana. Então, já para deixar claro, todos os cidadãos europeus que têm a cidadania europeia têm um comum acordo aqui entre os países da União Europeia que esses cidadãos podem circular livremente por esses países da União Europeia, podem viver livremente nesses países e também trabalhar. Então aqui, a Irlanda também está dentro dessa lista de países da União Europeia, por isso o meu marido veio para cá. A gente já veio com um emprego para ele conseguiu um emprego daí do Brasil, então ele já poderia mesmo trabalhar aqui na Irlanda porque ele é cidadão italiano. E eu vim para a Irlanda justamente por ser casada com ele. Então existe um tipo de visto aqui na Irlanda, que é o Stamp 4, que é para cônjuges de cidadãos europeus. Então eu, como cônjuge do meu marido, que tem a cidadania italiana, eu pude dar o início do meu processo no meu Stamp 4. Eu, na minha opção, tá? Na minha escolha, eu não trabalhei aqui até eu ter o visto para trabalhar. Tem gente que vem aqui e consegue trabalho ilegal sem o visto de trabalho? Tem gente que consegue, mas essa foi uma opção minha de fazer tudo certinho desde o começo, porque a gente pretende ficar aqui alguns anos e eu não queria, tipo, correr o risco, sabe, gente? Então essa foi uma opção minha. Então a gente chegou aqui no final de abril de 2025 e em maio, eu acho que em meados de maio, eu comecei a dar entrada para o meu visto, para o meu Stamp 4. O processo não foi tão demorado e antes mesmo de eu ter o visto do Stamp 4, eu já dei também a entrada no meu PPS. O PPS é um documento obrigatório se você pretende trabalhar aqui na Irlanda, porque é tipo um CPF nosso aí do Brasil.
Então, com o PPS, você dá o número de PPS para o seu empregador e ele vai te cadastrar, vai te registrar num banco do governo aqui e automaticamente o governo já vai calcular quanto de imposto que tem que ser descontado de você direto da sua folha de pagamento. É muito importante ter o PPS. Tem empregador que não vai te aceitar. Aliás, a maioria dos empregadores aqui da Irlanda não vão aceitar você se você não tiver o PPS. E mesmo que te aceite, se você for receber um pagamento, se você for registrado, não sei se isso tem como, tá? Mas estou falando na minha experiência. Se você for registrado sem o seu número de PPS cadastrado, você vai ser descontado um imposto mais de 50%. Porque é como se eles estivessem cobrando, chama emergencial tax aqui, que é tipo uma taxação emergencial, que é como se você trabalhasse aqui na Irlanda, como se você recebesse pela Irlanda, mas não residisse aqui no país. Então você está tirando o dinheiro daqui do país para gastar em outro lugar, sabe? Então, sem o PPS, você vai entrar nessa taxação emergencial. Como eu disse para vocês, eu comecei a tirar o PPS antes mesmo de tirar o meu visto. E sobre o meu visto, eu tive a resposta do meu visto um mês e uma semana depois, por correios também, falando que eu já poderia marcar um horário na imigração para eu tirar o meu visto provisório. Até um pouquinho mais do meio assim de junho, eu não tinha autorização de trabalhar aqui na Irlanda e eu não tinha procurado emprego. Então, a partir do momento que eu que eu já tinha aplicado para o visto, um tempo depois eu comecei a aplicar para as vagas. E aí, contando para vocês sobre a minha experiência, eu morava numa cidade menor, no centro da Irlanda, uma cidade que se chama Tullamore, que tem mais ou menos 15 mil habitantes, então não tinha tanta oportunidade de emprego assim. O meu inglês não era nem um pouco fluente, eu sabia me virar, eu sabia entender muita coisa, mas eu não me comunicava praticamente nada. Quando eu comecei a aplicar para umas vagas, no mesmo dia, no primeiro dia que eu apliquei na internet, no site Indeed, se eu não me engano, eu obtive um retorno de um gerente do Apple Green, que é uma rede de lojas de conveniências aqui da Irlanda, tem outros lugares também, para eu ir lá fazer uma entrevista se eu queria conversar. E eu fui lá com o meu inglês macarrônico, então ele estava me oferecendo uma posição, mas eu ainda não tinha o meu PPS, eu ainda não tinha uma conta bancária, e tudo isso, eu consegui me virar bem na entrevista, mas ele me pediu tudo isso, e ele falou, olha, assim que você tiver, porque esses documentos são indispensáveis, você precisa ter uma conta bancária irlandesa, de algum banco aqui da Irlanda, e precisa também ter o PPS, pra gente te cadastrar. Assim que você tiver, você me dá o retorno. Nesse dia que eu fui fazer a entrevista, eu marquei para o mesmo dia, tá? Ele me ligou de manhã, eu falei, eu posso ir aí à tarde. E aí eu fui lá à tarde. Assim que eu cheguei em casa da minha entrevista, eu lembro direitinho, era uma sexta-feira, eu recebi o meu PPS. E na segunda-feira, acredito eu recebi em casa também o meu visto provisório. Então, assim que eu recebi o meu visto provisório, o meu PPS, eu abri uma conta no Revolut, que é um banco digital aqui, que aceita aqui na Irlanda. Eu já fui lá e falei assim, olha, liguei para lá. Gente, pesquisava tudo no chat GPT. Chat, me fala como que eu tenho que falar isso em inglês. Aí ligava para lá por telefone, era uma maravilha, né? Que eu colocava no chat, só lia ali e replicava o que tava me falando. Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, eu já tô com os documentos aqui. Ele falou assim, vem aqui hoje, você pode vir aqui? Levei todos os meus documentos, deixei tudo bonitinho lá. Ele falou assim, olha, a gente vai apresentar para o RH e tudo, e a gente ainda tem que resolver algumas coisas com outros funcionários que estão aqui. Eu te dou o retorno. E eu fiquei esperando o retorno, ó, um tempão. Aí eu falei assim, não tá dando mais, eu quero trabalhar, né? Até porque eu queria muito trabalhar para eu ter a vivência do inglês. Peguei, fiz um currículo basicão, com as minhas experiências do Brasil mesmo, e imprimi 15 currículos. Não, mentira, imprimi 10 currículos.
fui lá na gráfica, imprimi 10 currículos e fui entregando, lá na minha cidade mesmo. Todo café que eu via, todo restaurante que eu via, eu chegava, explicava minha situação. Olha, eu cheguei na Irlanda agora em maio e tô procurando a minha primeira oportunidade aqui e tudo, e deixava o currículo. Gente, no quarto restaurante, no quarto café, eu vou lembrar de todos os detalhes. No quarto café que eu entreguei o meu currículo, eu entreguei, a gerente me perguntou algumas coisas, tem experiência com atendimento ao cliente? Eu falei que tinha, porque realmente eu tenho de experiência aí do Brasil. Eu falei, aqui na Irlanda não tenho, mas do Brasil eu tenho. Ele falou, beleza, então. E saí. E fui entregar mais currículo. Depois disso, eu entreguei mais 2 currículos e a proprietária do café já me ligou. Olha, você pode fazer um trial amanhã? Um trial é tipo um dia de teste. Geralmente não é pago, eu não recebi. Por esse trial, eu trabalhei 3 horas lá, que é mesmo para você ver sobre a cultura do local, sobre a posição que eles estão querendo te oferecer e também para a equipe ver, né, para o seu supervisor, para o seu gerente ver se você vai se encaixar, se você é realmente, como que você vai, qual que vai ser o seu comportamento ali no dia a dia de trabalho. Então, o trial serve tanto para o estabelecimento ver como que você como que você trabalha, e também para você ver, porque às vezes você vai chegar ali no lugar e você, sei lá, não vai gostar do ambiente ou não vai gostar do trabalho, você pode falar não também depois desse trial. Então eu acredito que o trial, na verdade, é uma vantagem para os 2 lados, né? E aí eu fiz esse trial num dia, e no outro dia, de manhã, a proprietária me ligou e falou, olha, as meninas falaram que você foi super bem, você quer uma oportunidade, é full time, mas trabalha final de semana também, ela me explicou mais ou menos. Aí eu falei assim, eu quero. Acho que isso era uma quarta ou uma quinta-feira. Ela falou assim, então eu já vou te adicionar nos grupos e na segunda-feira você começa. Na semana que vem você começa, porque ela mandava os turnos pra gente nos grupos de WhatsApp. Então foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego. Foi aí para vocês terem uma ideia, eu ia começar na segunda-feira. Na sexta-feira, mais ou menos, eu acho que foi na sexta-feira ou se foi na segunda mesmo, o gerente do Apple Green me ligou falando que a posição estava disponível, se eu já tinha disponibilidade para começar. E eu falei para ele, olha, infelizmente eu consegui um outro emprego aqui na cidade mesmo, em Tullamore, e infelizmente não vou poder ocupar a vaga. Então, assim, eu acho que eu me candidatei bem pouco e no meu primeiro dia, rodando lá na cidade, entregando currículo, eu já consegui o meu primeiro emprego. Eu posso falar que a minha cidade é uma cidade pequena, não tem tantos estabelecimentos, não tem tanta oportunidade de trabalho, e no meu primeiro dia eu já consegui. Mas, gente, não venham com essa esperança de que talvez você vai conseguir no primeiro dia, porque pode ser que não aconteça, tá? Eu acho que são casos e casos, talvez eu tenha sido uma exceção, mas eu tô contando o meu caso, é a minha experiência pessoal. Até alguém aqui que estiver assistindo o vídeo e teve outra experiência ou quiser compartilhar também a sua experiência aqui nos comentários, eu acho que agrega, porque eu só posso contar da minha experiência. Eu não tinha inglês quando eu comecei. O sotaque do irlandês é um sotaque muito puxado, que eu tinha muita dificuldade de entender e me colocaram para atender mesa. Gente, quando o cliente apontava para mim, eu quero isso aqui, era uma beleza, mas só quando ele falava, ou se quisesse mudar alguma coisa, tipo num sanduíche, ai, nossa, gente, era uma confusão na minha cabeça. E aí eu fiquei tanto atendendo mesa, fiquei lavando louça, recebia delivery, então assim, eu fiz muitas coisas, fiquei bem cansada, bem exausta mesmo fisicamente, um trabalho bem braçal, e eu já não sou tão novinha, tenho 31 anos, mas compensou demais. Foi uma experiência, assim, que realmente eu sou muito grata, porque foi a minha primeira oportunidade de emprego aqui, e eu ganhava 14 euros por hora, já vou falar de uma vez o salário, eu ganhava 14 euros por hora,
o salário mínimo aqui na Irlanda é 13,50 por hora. Então, o salário é calculado por hora e no meu caso, eu ganhava por hora também. Eu não tinha um contrato fixo, tá? Então, os dias que eu não trabalhava, eu não ganhava. Eu só ganhava realmente o que eu trabalhava, porque existem outras posições aqui na Irlanda também, igual daí do Brasil, que você vai receber X salário mensal e você tem alguns benefícios ali, mas aqui não. No meu caso, e na maioria dos empregos de entrada, você recebe por hora. Uma experiência, assim, que me acrescentou, que me somou muito, assim, na vida mesmo. Tanto a vida aqui na Irlanda, mas como a minha vida no geral. Conheci pessoas, assim, incríveis. As pessoas me receberam super bem lá. Eu não tenho nada o que reclamar, tanto dos meus colegas de trabalho, quanto dos clientes. Eu nunca, assim, senti nada de deboche, de preconceito, sabe? De novo, gente, minha experiência, tá? Todo mundo me tratava super bem e apesar do meu inglês, as pessoas me entendiam, compreendiam a situação e eu nunca, sei lá, eu nunca me senti, sabe? Nunca me senti constrangida por nada. Então, foi uma experiência muito boa, realmente. Então, você precisa de inglês fluente? Não, não precisa do inglês fluente, mas você precisa entender o que está acontecendo ali, pelo menos. Você precisa, né, se virar. Porque foi como eu falei com vocês. Quando eu fui entregar meu currículo, a gerente já me fez um monte de pergunta que eu precisei entender e precisei saber responder também. Porque se você não sabe o mínimo ali da comunicação, eu acho que fica meio difícil. Então, inglês fluente não precisa, mas você precisa saber o mínimo da comunicação. E eu começaria por isso. Se você está planejando vir para cá e trabalhar, comece por isso. Comece se dedicando pelo menos ali o mínimo da comunicação, de como que você vai entregar o seu currículo, de como que você vai se portar numa entrevista, de como que você vai se apresentar na entrevista, de como que você vai explicar a sua experiência ou o que você está fazendo aqui no país. Eu acho que esse básico é muito importante. O pagamento aqui na Irlanda geralmente é feito semanalmente, mas isso também vai depender do estabelecimento. Tem estabelecimento que paga semanalmente. Eu recebia toda segunda-feira, direto no meu banco, não era cash in hand, não era dinheiro na mão, né? Mas tem empresa que vai te pagar de 15 em 15 dias e tem empresa que pode ser que te pague também mensalmente. Gente, já esse primeiro tópico já foi super longo, né? Mas vamos para o segundo tópico, que é moradia. Eu fiz um vídeo mostrando a nossa primeira casa alugada aqui na Irlanda e muita gente gostou, achou a casa muito aconchegante e eu já falo de novo para vocês. Aquela casa que eu mostrei no vídeo, não tô morando mais lá, mas de novo, é lá em Tullamore. É uma cidade menor, né? A casa era 1.800 euros mensalmente. Em Dublin, gente, o aluguel vai variar mais ou menos. Se você quiser um espaço só seu, vai variar entre isso aí, 1.500 euros, 2.500 euros. Já vi muita gente anunciando quarto, né, para dividir quarto por 600 euros. Então, eu acho que você pode dar uma pesquisada boa de acordo com a condição, né, de acordo com a situação que você vem. Se você vem fazer intercâmbio, normalmente intercambista divide quarto, divide casa e eu acho que depende da situação de cada um. Existe uma crise imobiliária aqui na Irlanda, porque tem poucas construções e tem muita procura, né? Principalmente nos grandes centros. Em Dublin, por exemplo, tem muita procura, principalmente ali no centro de Dublin, porque todo mundo quer morar no centro, porque geralmente o intercambista vai fazer a escola dele, fica no centro, fica muito mais fácil para ele se locomover, ele vai conseguir um emprego no centro também. Então, quanto mais central, infelizmente, vai ser um aluguel mais caro e também vai ser difícil de você conseguir. A gente fala que você não consegue escolher muito a casa que acaba te escolhendo porque é realmente o que está disponível ali para você. Eu acho que a minha experiência, ela não pode ser levada muito em consideração também, porque eu não tive dificuldade nenhuma de conseguir a minha primeira casa alugada lá em Tullamore, mas de novo, porque a cidade é menor, a procura é mínima, então não tem tanta demanda assim. E aqui em Galway, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, tem bastante oferta aqui, as coisas são mais caras do que a gente estava pagando lá, e principalmente se for central, porque as pessoas
preferem uma coisa mais central. Assim, essa casa aqui foi a única que a gente visitou e a gente já acabou conseguindo alugar. Mas eu vejo que muita gente relata dificuldade de conseguir casa e a maioria das pessoas tem que dividir. O mercado imobiliário é super concorrido, os preços estão bem elevados e muita gente reclama também das condições das casas. As construções aqui na Irlanda são bem antigas, então tem pouca construção nova. Hoje em dia que eles estão construindo mais apartamentos mais novos, assim, porque existem leis aqui da Irlanda também que é bem difícil de você construir apartamento, prédios muito altos, então existe uma lei de você manter a arquitetura do lugar, principalmente lá em Dublin. Então existe essa crise imobiliária, essa dificuldade e essa insatisfação das pessoas quanto às condições dos imóveis. Mas assim, gente, é uma realidade que quem quer vir para cá, eu acho que é uma realidade que a pessoa já tem que vir esperando, sabe? Normalmente, para você alugar uma casa aqui, no meu caso, eu tive que fazer um depósito do mesmo valor do aluguel, que é tipo um calção, que a gente chama aí no Brasil, que é do mesmo valor do aluguel, e esse depósito só é devolvido no final do contrato, depois da vistoria final, se tiver tudo certinho com a casa, se tiver alguma coisa que eles acreditam que eles precisem consertar, eles vão descontar desse depósito. Você paga para morar, né? Então, você já paga o depósito e logo em seguida, no primeiro dia que você entrar na casa, você já precisa pagar o aluguel. Então, é uma despesa também bem grande inicialmente, porque o aluguel aqui é caro, assim, das coisas de custo de vida, o aluguel é o mais caro, né? É o que mais pesa realmente no orçamento e às vezes é uma pedrada logo no início, né? A gente mudou para cá, a gente já estava gastando tudo em euro e não tinha entrado 1 euro na nossa conta ainda, que o meu marido também começou a trabalhar, mas também só recebe um mês depois que começa a trabalhar. E foi uma paulada, porque o nosso aluguel lá era 1.800 euros, então a gente teve que fazer 3.600 euros, assim, de uma vez só, porque a gente fez o depósito e pagou o primeiro aluguel. 1.800 mais 1.800 é 3.600, né? Tá certo. Acho que é. Ah, e o que eles pedem muito aqui também são as referências. Gente, e aí como que faz? Como que eu dou referência, sendo que eu nunca aluguei nada aqui na Irlanda? Não tenho referência. O que que eu fiz? Inicialmente, a gente ficou, acho que foi umas 2 semanas na casa da prima do meu marido. Ela já mora aqui há 3 anos e ela pôde dar essa referência pra gente, mesmo que por pouco tempo. E eu peguei também tudo de referência que eu tinha de Airbnb que eu já aluguei no Brasil, que eu já tinha alugado em outros lugares, e de Booking também, sabe? Quando você faz uma avaliação lá no Booking, para uma casa que você ficou, para um hotel que você ficou, ou no Airbnb, o proprietário também pode te dar uma recomendação ou não, ele pode te avaliar também. Não sei se já viram isso, mas eu tinha algumas avaliações no Airbnb positivas, graças a Deus, e eu coloquei isso também nas nossas referências. E gente, eu também fiz tô lembrando agora, também fiz uma cartinha de apresentação em PDF que eu mandava contando um pouco da minha história, da história do meu marido, com foto, nossa. Isso agrega muito aqui para eles levam muito em consideração, valorizam bem esse negócio de referência, tá? Não subestime isso. Então eu fiz tipo uma cartinha de apresentação, nos vendendo mesmo, falando que a gente não tinha animal de estimação, a gente preserva o lugar onde a gente mora, que a gente é muito cuidadoso, que a gente é silencioso. Então tudo isso conta. Não sei se funciona assim também para quem vai dividir casa. Eu recebi uma pergunta aqui no canal esses dias, agora eu não vou me lembrar de quem, mas eu respondi, de como que funciona quando você vai dividir uma casa com outras pessoas, né? Porque o contrato dessa casa aqui, por exemplo, eu fiz direto com a imobiliária. Tem gente que consegue alugar uma casa diretamente com o landlord, que é o proprietário da casa. Quando você vai dividir, ou você trata diretamente com o landlord, porque às vezes ele tem uma casa e ele mesmo administra esses quartos. Por exemplo, ele tem uma casa de 4 quartos, que aqui é muito comum, casa grande, e ele aluga esses 4 quartos. Você pode lidar diretamente com ele, ou você vai sublocar da pessoa que está
alugando do principal. Por exemplo, eu alugo uma casa e a casa tem 4 quartos. Eu só vou usar um quarto. Eu subloco os outros meus 3 quartos para outras pessoas. E aí não vai ter um contrato legal, né, de você sublocar, mas acontece muito aqui, então podem ocorrer essas duas situações. A minha dica é, se você está planejando vir para cá, procure nesses sites aqui. Esse é o principal site, tá? Daft.ie é o principal site, é muito intuitivo, né? Você vai filtrar aí pela localização, tem filtro também de valor. Existem também grupos de Facebook, grupos no WhatsApp que você pode entrar, e isso funciona principalmente para quem quer alugar quarto para dividir casa. Gente, tenha documentos organizados. Quando você for alugar uma casa, já fale com a pessoa, olha, já posso fazer o depósito, eu já tenho dinheiro do depósito, estou pretendendo mudar tal dia, porque quanto mais ágil for esse processo do seu lado, maior a probabilidade de você conseguir. Então, se você já tiver o dinheiro e toda a documentação, né, que é cópia do seu passaporte, do seu documento, comprovante de renda, muita gente, né, imobiliária principalmente, pede a comprovação de renda, essa carta de apresentação, essas referências. Então, tudo que você tiver já organizadinho, já para você mostrar para a pessoa que você está mesmo interessado, eu acho que adianta bastante o processo. Agora vamos falar um pouquinho de visto. Geralmente quando eu falar que meu marido já veio empregado para cá, muita gente tem essa dúvida. Eu recebi uma pergunta ontem de uma pessoa aqui, falando que o marido dela está planejando vir para a Irlanda também, mas que a empresa pediu o preenchimento de um documento de Critical Skills. Aqui na Irlanda existe um visto desse Critical Skills. Se vocês pesquisarem, existem algumas profissões aqui na Irlanda que precisam de gente e que não tem, o país simplesmente não tem profissional para determinadas áreas, então eles dão, a empresa dá, tipo, patrocina o seu visto, a sua vinda para cá, com algumas regrinhas que dá para pesquisar também. Então, assim, se você não quer vir como estudante, se você não tem passaporte europeu, né, ou não é casada com alguém que tenha passaporte europeu, eu recomendaria entrar e ver essas critical skills, porque às vezes você é formado numa área que está precisando aqui na Irlanda e que não tem gente, não tem profissional. Tem muita gente que vem, que a empresa patrocina nessas áreas de critical skills. Para quem vem como estudante, existe o visto de estudante que você precisa aplicar quando você chega aqui no país. Acredito que o valor seja 300 euros para a aplicação, esse visto você precisa pagar. E quando você vem para estudar aqui na Irlanda, você precisa, na hora da imigração, mostrar toda a sua documentação, que você contratou uma escola, onde você vai ficar, porque isso eles vão pedir. Gente, uma coisa assim muito, muito, muito importante. Eu evito de falar muito sobre essas regrinhas técnicas de visto aqui, porque as regras mudam muito, mudam constantemente. Então, a minha recomendação é que você entre nesse site aqui, que é o site oficial do governo irlandês, que é o site onde vão ter as leis, as regras oficiais e tudo que vale realmente. Porque às vezes a gente assiste um vídeo na internet que é de um tempo atrás e a gente acredita fielmente naquele vídeo, no que a pessoa está falando, e às vezes a pessoa não está nem errada, mas para aquele tempo atrás. Mas aqui na Irlanda está tudo mudando tão rápido, tão constantemente, que eu acho muito mais seguro eu recomendar vocês buscarem essas informações em sites oficiais, no site oficial da Irlanda, do que eu ficar falando aqui, porque às vezes você vai estar assistindo esse vídeo aqui daqui a um ano e a regra está completamente diferente e eu vou passar como louca, entendeu? Um vídeo que eu postei, um outro vídeo que eu postei aqui no meu canal, eu falando que a minha aplicação do Stamp4 foi tudo por correio, e uma pessoa, agradeço até por ter comentado, que mudou já e já tá podendo fazer online. Então, assim, é uma excelente notícia, mas que eu comecei o meu visto há 6 meses. Então, para vocês terem uma ideia da velocidade que as informações mudam aqui, então, eu acho muito mais seguro, né? Porque isso é um assunto sério, de vocês buscarem informações oficiais, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre como que é na imigração.
Pra gente, o rapaz lá na imigração praticamente não pediu nada, mas a gente veio com muita documentação impressa e essa é uma dica que eu dou de novo para você que está vindo para cá, já venha com tudo impresso, toda a sua documentação, tudo certinho, porque assim, pode acontecer de te perguntarem, pode acontecer também de não te perguntarem. Eu, como entrei com meu marido, que tem o passaporte, ele já tem livre circulação, como eu falei aqui para vocês, e eu entrei com ele e alegando que eu iria dar entrada no meu stamp fora. Então, eu acho que eles já estão acostumados com isso também. O rapaz na imigração me deu 3 meses no meu carimbo, porque é o máximo que ele pode dar ali na entrada do país. E agora eu tô com o meu stamp for provisório, meu visto provisório, que dura 6 meses, e eles estão analisando, eu mandei mais documentação faz um tempinho, e eles estão analisando para me dar o meu visto definitivo. Mas a minha dica é, venha com toda a documentação, mostrando o lugar onde vocês vão ficar. A gente, por exemplo, ficou inicialmente na casa da prima do meu marido. A gente não tinha casa, a gente não tinha lugar, a gente não tinha hotel, mas ela fez uma cartinha pra gente, falando que a gente, convidando a gente pra ir pra casa dela, com o endereço, com o telefone, se o rapaz da imigração precisasse que a gente telefonasse tudo. Ela já mora aqui na Irlanda há um tempo, então eu acho que tudo é assim. E tanto quando o meu pai veio, meu pai e a minha madrasta vieram me visitar aqui na Irlanda também, no mês passado, eu fiz uma carta também, porque como a pessoa não tem uma comprovação de hotel, né, da estadia dela, isso é muito importante de você ter, comprovando aonde que você vai ficar. Então eu fiz uma carta explicando que eles iam ficar na minha casa, dando meu telefone, meu documento, meu PPS, tudo certinho. Também não pediram nada para eles quando eles entraram, pro meu pai. Mas é melhor você vir com tudo e eles não te pedirem nada do que eles te pedirem e você não ter, tá? Então venha com toda a sua documentação certinha. Comprovação de renda, se precisar, para quem vai vir como estudante, como intercambista, precisa de uma comprovação de renda, você precisa mostrar ali quanto é essa comprovação que tem na sua conta bancária, que é esse valor aqui atualmente. De novo, entre no site oficial, porque lá tem todas as informações oficiais e se você seguir todas essas informações à risca, a probabilidade de acontecer alguma coisa assim fora do esperado é muito baixa. E para finalizar, o último tópico aqui é o que muita gente tem dúvida, é sobre o custo de vida. O custo de vida na Irlanda não é muito baixo, tá? Mas assim, não faça a comparação convertendo os valores para o real, porque não faz muito sentido. Como eu falei para vocês, o salário mínimo aqui na Irlanda é 13,50 a hora e tá para aumentar no ano que vem, em janeiro do ano que vem, eles sempre reajustam, porque eles querem atingir um salário mínimo digno para que todos tenham uma qualidade de vida, né? Um mínimo de qualidade de vida aqui no país. Mas a Irlanda não é um país barato. Se vocês pesquisarem mais informações, essas informações vão poder confirmar isso para vocês. Mas o que mais pesa, como eu falei aqui anteriormente no vídeo, o que mais pesa com certeza são os valores do aluguel. No mercado, por exemplo, que é um outro gasto, né, um pouco maior também, talvez, a gente gasta para um casal, na média, 100 euros, arredondando assim, jogando um pouquinho para cima, 100 euros por semana. Então, daria aí uns 400 euros por mês. Mas, gente, vou falar pra vocês, a gente reduziu muito comer fora, aí no Brasil a gente pedia muito delivery, e a gente morava numa cidade menor aqui na Irlanda que não tinha entrega de delivery, pra vocês terem uma ideia, então a gente não pedia comida também, então a gente come muito em casa, a gente já teve esse hábito novo na nossa vida de cozinhar em casa mesmo. Então, a gente gasta isso no mercado, a gente não passa vontade nenhuma, a gente tem acesso a muitas coisas aqui na Irlanda que a gente não tinha no Brasil, mesmo tendo uma condição boa. Agora, numa saída aqui em pub, na Irlanda, por exemplo, eu acredito que menos de 20 euros por pessoa você não consiga gastar, porque os pratos aqui, eles estão nessa média de 13 euros, tem pratos de 20, quando é um prato assim de carne, é 28 euros, 30 euros, depende também, claro, do restaurante que você vai. Mas se você quer ir para pub, né, vai consumir bebida alcoólica, é um custo maior.
Então eu colocaria aí por saída uns 50 euros para um casal, uns 50, 60 euros, se não for beber muito, né? Mas a Irlanda não é um país tão barato. Eu acho que outras pessoas que já foram para outros países da Europa, ganhando em euro também, daqui da Irlanda, têm uma noção maior desses valores. Eu acho que tem países que, para se viver, é um pouco mais barato, mas que também não tem o salário mínimo que tem aqui na Irlanda. Então, assim, é bom você morar aqui na Irlanda ganhando o salário mínimo daqui e passear nos outros países da Europa que tem um custo de vida muito menor, porque o mercado vai ser mais barato, os restaurantes vão ser mais baratos, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem também. E eu acho, gente, que falando assim de custo de vida, a grande diferença aqui da Irlanda, eu estava até conversando isso com uma amiga minha, que mora aqui em Galway também. Eu acho que é o acesso que a gente tem aqui às coisas. Então, não é que você vai almoçar e que você vai jantar todos os dias em um restaurante de luxo, mas, de um restaurante de luxo, luxo mesmo. Mas se você quiser ir num restaurante uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, talvez, dependendo do seu estilo de vida e da sua vontade, você consegue. Eu acho que a grande diferença é essa. Você tem acesso às coisas boas aqui, você pode frequentar os mesmos lugares que pessoas que têm mais dinheiro frequentam também. Então eu vejo pouca desigualdade aqui, para ser bem sincera com vocês. Os salários não são tão distantes uns dos outros, não são salários tão exorbitantes e todo mundo tem o mínimo de qualidade de vida aqui. Então eu acho que isso pesa muito mesmo, porque o acesso que a gente tem às coisas aqui é bem diferente. E eu acho que é isso, gente. Eu espero... ficou bem longo esse vídeo, eu tô achando. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha respondido algumas dúvidas de vocês. Eu tentei filtrar as principais dúvidas de que eu recebo aqui nos comentários, de que eu vejo que as pessoas comentam também. Mas eu acredito que seja isso. Mas se ficou alguma outra dúvida, alguma outra curiosidade que vocês queiram saber, deixa aqui no comentário que possa ser que eu faça uma parte 2, né? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês com esse conteúdo aqui. Fiz com todo carinho, com toda dedicação. E eu espero que esse vídeo ajude quem está planejando vir para cá, uma clareada aí nas ideias, ou que talvez possa até ajudar quem já chegou aqui, mas ainda está se adaptando. Agradeço de novo os 500 inscritos aqui no canal, fico muito feliz, de verdade. É uma marca que para muitos pode ser pequena, mas para mim, de verdade mesmo. Foi uma marca muito, muito, muito comemorada, muito celebrada e eu tô aqui só mesmo para agradecer. Muita gratidão, tá bom? E agora a minha meta é chegar aos 1000 inscritos. Será que eu tô sonhando muito alto? Então, ó, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se inscreve aqui no meu canal, que agora é rumo aos 1000. E muito obrigada por assistir até aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.